e na paz do Senhor. Amém. Se você puder, fique de pé mais uma vez e abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, dando sequência à nossa série de exposições nesse terceiro Evangelho, que está se aproximando do fim. Hoje estaremos meditando no versículo 5 e o versículo 6, e o tema da nossa mensagem hoje é o templo. Lucas, capítulo 21, versículos 5 e 6. Estaremos lendo a palavra de Deus, em seguida orando mais uma vez, para que você possa se assentar. Se você encontrou, peço que você confirme dizendo amém. Amém. Então assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos orar. Aqui está a Tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Já fomos tão abençoados por ela nesta noite, por meio do cântico da Tua palavra, através dos salmos, cânticos espirituais, também orientados e dirigidos pelos princípios da Tua palavra. Já fomos abençoados pela leitura da Tua palavra, já fomos abençoados pelas orações que ofertamos ao Senhor, tudo isso orientado pela Tua palavra. Mas nesse diálogo, nesta conversa nossa contigo, chamado culto, nós estamos aqui de modo muito especial neste momento para ouvir a Tua voz, na Tua palavra. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso para conosco e nos conceda duas coisas. A mim, como porta-voz da Tua palavra, como ministro do Teu Evangelho, que o Senhor me conceda aquilo que eu preciso, graça, fidelidade, para pregar com autoridade vinda de Ti as verdades eternas da Tua lei. Que a minha voz, ela não seja ouvida neste recinto, mas que a Tua voz seja ouvida. Que eu diminua e que o Senhor cresça, é o que Te suplico. Mas também suplico ao Senhor por este povo que está aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Precisamos carecidamente que o Senhor conceda a eles um coração aberto e disposto, não para ouvir um homem, mas para ouvir a Tua palavra, os princípios eternos da Tua lei. Que o Senhor fale com cada um que está aqui nesta noite, aqueles que já se entregaram ao Senhor, que já reconheceram os seus pecados e reconheceram Cristo como seu Salvador, que o Senhor os santifique, que o Senhor os fortaleça espiritualmente. Já aqueles, ó Deus, que estão afastados dos Teus caminhos, ou aqueles que ainda não reconheceram os seus pecados e não receberam Cristo como seu Salvador, segundo a Tua vontade soberana, fale, ó Espírito Santo de Deus. É o que nós humildemente Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Eu quero começar a nossa exposição nessa noite fazendo uma pergunta a você. Você já parou para reparar na beleza que há na religião? Você já conseguiu notar, hoje, por exemplo, aqui, todo o lirismo, toda a poesia que há na hinologia, nos hinos, nos cantos, nos corais da igreja? Já parou para pensar? Para prestar atenção nisso? Você já conseguiu reparar a beleza que há na solenidade dos atos do culto, nas vestimentas litúrgicas? Você já parou para observar, dentro da beleza da religião, a beleza arquitetônica utilizada para a construção das igrejas, das abadias, das basílicas, das catedrais, com as suas cúpulas, com os seus vitrais? Já parou para prestar atenção nisso? Essas belezas estão em todo lugar da vida religiosa. Estão nas colunas imponentes, estão nos altares, que demonstram a solenidade de que existe um lugar acima de nós, estão nos bancos, algumas igrejas, bancos de madeira acolchoados, bancos de corais,
estão nos órgãos sinfônicos, estão nas fontes batismais e até nos púlpitos. Você encontra beleza na religião. Você encontra beleza na arquitetura religiosa desde os tempos mais antigos, como, por exemplo, a arquitetura bizantina, passando pela arquitetura gótica, renascentista, as igrejas construídas no estilo barroco, no estilo rococó. Pesquise sobre isso e você vai ficar encantado, não só com o exterior, mas também com o interior desses estilos arquitetônicos antigos. Se você observar os estilos mais recentes, como o revivalista, o moderno ou o pós-moderno, mesmo assim, você vai encontrar beleza na religião. Se você ainda não fez isso, eu quero recomendar a você dedicar um tempo para apreciar aquilo que é conhecido na humanidade como arte sacra. Tudo o que você vai encontrar em termos de beleza na religião, você vai encontrar como algo inspirado nesse senso do sagrado, nesse senso que existe na alma humana de que existe um Deus e que esse senso está impregnado em toda a humanidade, na religião. Como nós vimos em algumas exposições passadas, na religare, naquilo que nos liga a Deus. Nós estamos no capítulo 21 do terceiro evangelho e nós chegamos finalmente na seção mais escatológica de todos os evangelhos, que tratam mais sobre a doutrina das últimas coisas. E por que eu começo falando sobre a beleza da religião, se nós estamos chegando nessa seção mais escatológica do Evangelho segundo Lucas? Porque essa seção, pela providência do Espírito Santo de Deus, ela vai começar com a apreciação da beleza de um templo. Mas por que Jesus entregou esses ensinos nos Evangelhos? Por que Ele entregou para nós, igreja, o ensino da doutrina das últimas coisas nas suas próprias biografias, nos Evangelhos? Por que Jesus usa o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Tessalonicenses, a carta mais escatológica de todas? Por que o Jesus em pessoa, ele entrega Apocalipse a João? Se você for para o primeiro versículo de Apocalipse, a primeira parte é revelação de Jesus Cristo. Por que Jesus entregou essa doutrina, ou esse conjunto de doutrinas para nós? Disse isso recentemente na minha palestra sobre a ligação que há entre a fé e a doutrina das últimas coisas, que não foi para gerar em nós especulações, tentativas de previsões de datas, Jesus volta em tal data, não foi para isso. Não foi para gerar em nós discussões improdutivas sobre as interpretações do simbolismo que é típico da literatura apocalíptica, não foi para isso. Você vai ver ao longo desta e das próximas exposições que o propósito de Deus entregar para nós a doutrina das últimas coisas é nos encorajar à perseverança em meio às muitas provas que nós, cristãos, enfrentaremos antes do fim. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem encarar os sinais do fim dos tempos, e nós vamos pensar sobre isso mais propriamente a partir da próxima exposição, domingo que vem, se Jesus não voltar antes, devem encarar esses sinais como um indicativo. Certo, Jesus está voltando. E nós podemos perceber claramente esse propósito do Espírito Santo e do próprio Jesus nesse mesmo Evangelho, porque não é a primeira vez que o Senhor vai falar sobre a doutrina das últimas coisas. No capítulo 12 de Lucas, do versículo 35 ao 49, ele falou sobre isso, e eu dou ênfase aqui à parábola que ele utilizou para falar mais profundamente sobre isso, a parábola do servo vigilante, os versículos 35 a 48 de Lucas 12. Mas ele ainda falou sobre a doutrina das últimas coisas quando ele foi interpelado, quando ele foi questionado pelos seus opositores, pelos fariseus, quando perguntaram a ele quando viria o reino de Deus. Nós vimos isso no capítulo 17, especificamente do versículo 20 ao versículo 37. Então, todo o tempo que o Senhor traz no Evangelho, a doutrina das últimas coisas, do fim, é para chamar a atenção do seu povo. Nós precisamos ser servos vigilantes. Mas voltando para o versículo 5 e 6 de Lucas 21. Nós ainda estamos na quarta-feira, faltam 2 dias para a paixão, para o sofrimento, para o martírio do nosso Senhor, e a cena que o evangelista Lucas nos apresenta é Jesus saindo do templo. Nós vimos que uma série de coisas aconteceram
na estadia, na permanência de Jesus no templo durante 2 dias. Agora Jesus está saindo. E então, no versículo 5, o Evangelho nos diz que alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Mateus e Marcos, que são os 2 evangelhos paralelos que narram também essa mesma passagem, que é descrita nesses 2 evangelhos, quase que idêntica aqui em Lucas, com exceção de algumas observações, as quais eu passo a fazer agora. Esses evangelistas registram que foi um momento vivido entre Jesus e os seus discípulos. Na verdade, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e nós encontramos isso em Mateus 24 e em Marcos 13, ambos no versículo 3. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e de modo especial, Marcos capítulo 13, versículo 3, diz que ele está de frente para o templo. Então, não é uma cena que nós não sabemos o que está acontecendo ou onde está acontecendo. Jesus está sentado, ele está junto com os seus discípulos, ele está de frente para o templo, e então ele ouve essas palavras: como estava ornado de belas pedras e de belas dádivas. Mateus 24, versículo 1, nos informa que os discípulos de Jesus começavam a mostrar a ele as belezas do templo, da arte sacra dos seus dias. Marcos 13, 1, destaca não só o fato dos discípulos mostrarem ao seu Senhor, ao seu mestre, as belezas do templo. Marcos 13, 1 fala que há um impacto que essa beleza causava nesses discípulos. Marcos 13, 1 registra as palavras dos discípulos assim: mestre, que pedras, que construções. Então, para que nós possamos passar para o versículo 6, nós precisamos entender o que está impactando tanto assim esses discípulos que já viram muitas coisas sobrenaturais acontecerem através do ministério do seu Salvador. Precisamos voltar para o Antigo Testamento, para a iniciativa da construção do templo a Deus. Isso é registrado para nós em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. A primeira iniciativa humana de se construir um templo, uma casa para Deus, é colocada no coração de Davi. Mas, na verdade, isso que Davi tem o desejo, a intenção de fazer, não é novo. Na verdade, é um avanço daquilo que já havia acontecido na revelação da construção do tabernáculo. E nós encontramos essa descrição em Êxodo capítulo 25, versículo 8, quando há uma ordem divina para a construção do tabernáculo e com um propósito específico. Quando diz, Êxodo 25, 8, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então isso desperta no coração de Davi, que amava o seu Deus, o desejo de construir-lhe uma casa. Mas se você é crente, você conhece a história, e Davi, por conta das suas mãos sujas de sangue, foi um guerreiro em nome do Senhor. Ele não foi comissionado para construir, para levantar esse templo. Essa tarefa de construir o templo foi dada por Deus, em pessoa, a Salomão, sucessor e herdeiro de Davi. Salomão, então, vai começar a construir este templo mais ou menos por volta do ano 969, antes do nascimento do nosso Senhor. Especificamente no 4º ano do seu reinado, conforme registra 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E eu quero chamar muito a sua atenção, porque algumas questões históricas narradas pela Escritura serão pontuadas nessa fase do nosso sermão, e você vai ver que tem tudo a ver com você, com a sua vida, mesmo você que está nos visitando. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, nos diz que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Neste mesmo capítulo 6 de 1 Reis, no versículo 38, lá no final do capítulo, é dito para mim e para você que Salomão precisou de apenas 7 anos para construir um templo magnífico para Deus. Segundo as orientações que Deus deu, o templo foi construído sobre o Monte Moriá. E eu não sei se esse monte é familiar aos seus ouvidos. O Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão oferecera a Isaque, seu filho, o filho da promessa, em sacrifício, quando Deus o pôs à prova. O mesmo Monte Moriá que Abraão chamou, daquele dia em diante, o monte do Senhor proverá, ou Yahvé Jiré, conforme nos diz Gênesis, capítulo 22, versículo 14. E Deus, de fato, proveu toneladas, sim, toneladas
de ouro, prata e bronze, para que o templo fosse construído. 1 Reis, capítulo 6, de modo geral, nós temos de modo muito detalhado a relação das medidas do templo e de tudo aquilo que foi providenciado para a construção dessa majestosa casa de Deus, que tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Esse templo ele foi construído em sua base com madeiras, e as madeiras utilizadas para a construção da casa de Deus eram as mais valiosas da época. Eram a madeira de oliveira e a madeira de cedro, mas não um cedro qualquer, um cedro vindo especialmente do Líbano. As pedras que foram utilizadas para a construção do templo de Salomão eram pedras de mármore branco. Essas pedras, diz a Bíblia, elas foram cortadas no tamanho exato, previamente, e de modo que elas chegam apenas para ser montadas. E 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, nos diz que essas pedras elas foram cortadas na medida exata para serem montadas, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Durante 7 anos, a casa de Deus foi construída milimetricamente, de forma primorosa. O Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, que representava a presença física de Deus com o seu povo, ela era revestida, o Santo dos Santos era revestido por dentro todo de ouro puro, ouro maciço. De modo que os capítulos seguintes de 1 Reis, ou seja, o capítulo 7 e o capítulo 8, vão trazer a descrição, da qual eu não farei aqui, porque o tempo não permite, mas eu convido você depois visitar 1 Reis 7 e 8, porque lá você vai ter a descrição dos utensílios que seriam usados dentro do templo, majestoso, magnífico, detalhadamente belo. E então, no capítulo 8, nós temos uma descrição detalhada da cerimônia de dedicação desse templo a Deus. Visite o capítulo 8 de 1 Reis. Está pronta a casa de Deus, depois de 7 anos dedicados à sua construção. Só que tem um problema. A casa de Deus, o templo de Salomão, propriamente dito, ao longo da sua história, por uma razão apenas, por causa da infidelidade do povo de Deus, foi saqueado, foi profanado, de modo que quando Deus enviava os seus profetas, chamando o povo ao arrependimento, e o povo se arrependia, então Deus providenciava também a restauração e a reconsagração do templo, e você pode visitar tanto 1 Reis, capítulo 14 e 15, como 2 Reis, capítulo 14, 15 e 16, e você vai ter exemplos do sofrimento do templo por causa da infidelidade do povo e da restauração como símbolo da restauração também espiritual do povo. Mas é então, queridos, que no ano 6º antes de Cristo, especificamente no ano de 586, que os caldeus, sob a regência de Nabucodonosor, sitiam Jerusalém, destroem a cidade, destroem o muro e também destroem o magnífico templo de Deus, a casa de Deus. E você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 25, especificamente do versículo 8 em diante. A casa de Deus foi destruída. Mas 50 anos depois, os primeiros remanescentes, os primeiros cativos, são libertados do cativeiro babilônico, são liberados por Ciro, o rei Medo-Persa. E Esdras, capítulo 3, versículo 3, nos diz que os fundamentos para a reconstrução de um novo templo começam a ser lançados. Mas só que tem uma questão. Israel, que por causa da sua rebeldia passou 70 anos cativa na Babilônia, volta para a sua terra, mas agora é uma nação empobrecida por causa do seu pecado. De modo, irmãos, que Esdras 3:3 nos diz que há entre os cativos que estão voltando para Jerusalém idosos que foram testemunhas do primeiro templo. E esses idosos estão agora vendo ser lançados os fundamentos para a reconstrução de um novo templo. No entanto, eles choram, porque eles estão vendo que este novo templo que está sendo construído, ele era mais pobre, mais simples do que o primeiro, por causa do pecado do povo de Deus. Esdras 3, versículo 2,
12 e 13, você vai encontrar isso. E é exatamente nesse contexto de lágrimas dos mais velhos, de desânimo do povo que agora voltou do cativeiro, que Ageu, em sua profecia, profetiza, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor, encorajando o povo de Deus a não esmorecer, mas a servir a Deus, a se empenhar na construção, ainda que seja um templo mais simples. Isso não é o importante. Ageu, cheio do Espírito Santo, na sua profecia, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: em o nome do Senhor, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então o célebre versículo 9 vem: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. Então, um novo templo começa a ser reconstruído, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, um governador que havia sido nomeado pelo próprio Ciro, mas não por acaso, não sem a mão da providência, porque Zorobabel era descendente direto de Davi. Zorobabel está na linhagem genealógica do Salvador, e então, durante 20 anos, Israel se empenha para a construção de um novo templo, o templo de Zorobabel, assim chamado na história. Mas, no século II a.C., Israel novamente se afasta do Senhor, se esquece dos preceitos do Senhor. Grave isso, por favor. E como resultado do seu pecado, um rei helênico chamado Antíoco Epifânio profana o templo, sacrifica um porco que era um animal cerimonialmente impuro em seu altar, de modo que, por fim, o templo do Senhor, embora não destruído, ele foi profanado, ele foi tomado e saqueado por 2 cônsules romanos, Pompeu e Crasso. Mas é então que Deus, em sua providência, levanta um rei ímpio chamado Herodes, que a história chama de o Grande. E Herodes decide, em atitude de gratidão a Deus, por ter entregue a ele, a Herodes, o seu reino. Herodes, pela ação divina, não há dúvida nenhuma disso, decide reestruturar todo o templo, o antigo templo de Zorobabel, e fazê-lo o mais grandioso que o seu recurso tornasse possível. A reforma do então chamado Templo de Herodes. Essa reforma ela foi tão grande e foi tão majestosa que ela começa no ano 20 antes do nascimento do nosso Senhor, e ela só vai terminar no ano 63 depois do nascimento do nosso Senhor. Foram 83 anos dedicados à ampliação do templo e ao acréscimo de novos edifícios. Preste atenção agora. O complexo de prédios foi construído numa área de 300 metros quadrados. Haviam entradas de todos os lados, de norte, sul, leste e oeste, mas as 2 principais eram as entradas norte, que era a chamada Porta de Ouro, que dava acesso ao Getsemane e ao Monte das Oliveiras, e também havia a entrada sul, e essa era a mais utilizada, porque ela ligava a Cidade Baixa ao templo. A sua entrada dava direto ao átrio dos gentios, e para você ter mais ou menos uma noção do que era o templo de Herodes, ele era dividido em basicamente 7 seções. Primeiro, o átrio dos gentios, que era onde todos poderiam ficar, é onde há aquela confusão grande com Paulo, no fim do seu serviço em Jerusalém. Entrando e passando pelo átrio dos gentios, nós temos o átrio das mulheres, e nós falamos sobre isso na semana passada, na última exposição, é onde ficavam os 13 cofres para as ofertas, onde a viuvinha depositou as suas 2 ofertas. Passado o átrio das mulheres, havia o átrio de Israel, onde os homens de Israel se colocavam para adorar a Deus. Passado o átrio de Israel, estava o átrio dos sacerdotes, onde ficavam exclusivamente os sacerdotes, que oficiavam em seus turnos na casa de Deus. E então, passado o átrio dos sacerdotes, chegamos no santo lugar, onde apenas alguns sacerdotes poderiam estar. E então, por fim, nós temos o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia adentrar. Haviam 3 características, resumindo, magníficas, que tornavam esse novo templo reestruturado, chamado Templo de Herodes, impactante ao coração, aos olhos, ao ser de qualquer ser humano, não só os discípulos de Jesus. A primeira característica era as suas dimensões. Se o templo de Salomão já era um templo grandioso, já era um templo imponente,
O templo agora de Herodes era um templo muito maior do que o próprio templo de Salomão. Para vocês terem uma ideia, o templo de Salomão tinha mais ou menos 20 metros de altura média, o templo de Herodes tinha 40. Ele começava mais baixo lá no átrio dos gentios, e todos os átrios, todas as seções que eu acabei de falar para vocês, elas eram divididas por escadarias que tinham entre 15 e 20 degraus. Então, quando você saía do átrio dos gentios, você ia para o átrio das mulheres, você tinha uma seção de degraus. Então, imagine um templo que era escalonado, ele ia se avolumando em cima da colina. Ele tinha dimensões magníficas, mas ele também tinha uma beleza que talvez fosse superior ao próprio templo de Salomão. O texto nos diz que ele era adornado de belas pedras, era um mármore puro, branquíssimo. A medida das pedras do templo de Herodes eram mais ou menos essas: 20 metros de altura, de 2 a 2,5 metros de largura e de 2,5 a 3 metros de profundidade. Eram pedras maciças de várias toneladas de mármore branquíssimo puro. Essas pedras de mármore, elas eram enfeitadas com placas de ouro, de modo que diz a história que o templo de Israel, erguido e ampliado por Herodes, era muito maior e muito mais belo do que o templo de Diana, que ficava em Éfeso. Era muito maior e muito mais bonito, sem comparação do que o templo de Ares, que ficava em Atenas. Na verdade, dizem os historiadores, que o templo de Deus, em Jerusalém, era maior e mais bonito do que qualquer construção do seu tempo. O texto nos diz que ele estava ornado de belas pedras. Foi o que disse o versículo 5. Mas o versículo 5 termina dizendo que ele também estava ornado de belas dádivas. Votos e mais votos eram feitos a Deus. E o pagamento desses votos era cumprido como ofertas em formas de presentes para a ornamentação do templo. Esses presentes votivos daqueles que ofertavam a Deus os seus presentes eram colocados sobre os muros para decorar aquilo que já era muito bonito. E a história registra para nós, embora não esteja na Escritura, um exemplo dessas ofertas, que foram as videiras de ouro dadas pelo próprio rei Herodes. Ele não só investe os recursos do Estado para construir, para aumentar o templo, como ele mesmo, pelos seus próprios recursos, entrega ofertas de gratidão a Deus. Flávio Joséfo, já mencionei ele aqui em outras mensagens, foi um historiador judeu, enraizado também com cidadania romana. Ele diz que essas videiras de ouro, elas tinham cachos de uvas, de ouro puro, tão grandes que eram do tamanho de um homem. Pois são esses adornos, essas doações, de beleza singular, que eram colocados à mostra e chamavam a atenção dos homens. Joséfo diz ainda que, somando o mármore, as placas de ouro, esses adornos de ouro que eram colocados sobre os muros do templo, que quando os primeiros raios de sol de manhã batiam contra o templo, os homens já não podiam ficar olhando fixamente para eles, porque eles eram ofuscados pelo brilho do templo, pelo brilho do mármore, pelo brilho do ouro. Era de fato estonteante a casa de Deus. Mas em terceiro lugar, a terceira característica, essa casa não era só grande, bonita, ela representava algo muito profundo, um lugar de adoração a Deus. Um lugar dedicado ao Deus de Israel para adorá-lo, não a César. Um lugar construído para ser, conforme o Senhor predisse, a casa de Deus na terra. Um lugar profetizado quase 800 anos antes, por meio do profeta Isaías, quando, falando da salvação aos gentios, no capítulo 56, versículos 6 e 7, o Espírito Santo usou o profeta e disse aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele. Sim, todos os que guardam o sábado, ou seja, o descanso, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração.
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Grave isso, igreja, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Você lembra de Lucas capítulo 19? O Senhor Jesus, antes de purificar o templo, ele se dirige àqueles judeus que estavam mercadejando dentro da casa de Deus, e ele cita exatamente essa passagem, se referindo ao templo que estava sendo edificado por Herodes como a casa de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 46. Mas mesmo na sua infância, esse mesmo evangelho, no capítulo 2, versículo 49, registra que quando os seus pais estão procurando Jesus, que se extraviou por um momento, ele se refere com toda a autoridade ao templo como a casa do meu pai. Eu estava na casa do meu pai. Era exatamente esse o templo que estava diante de Jesus. Era exatamente este templo que estava diante dos seus discípulos, sentados todos no Monte das Oliveiras. Tentemos enxergar a cena. Possivelmente o sol batendo, resplandecendo ainda mais o templo, e os discípulos extasiados dizendo: olhe o tamanho disso, olha a beleza, é a casa do nosso Deus. Então, o versículo 6, o Evangelho nos diz que Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Observe, o templo ainda estava sendo construído. Ainda faltariam 30 anos para a conclusão do templo. Nós estamos no ano, aproximadamente no ano 33. O templo só iria ser concluído no ano 63. Jesus vira para os seus discípulos, que estão extasiados pelo que estão vendo, e ele diz: os seus olhos conseguem contemplar o que já foi feito até agora nesse templo? Os seus olhos conseguem contemplar o que ainda continua sendo investido nesse templo? Vocês conseguem ver todo o mármore, todo o ouro? Conseguem ver a beleza de toda a madeira nobre que está sendo usada? Vocês conseguem olhar para os muros e verem as dádivas, as ofertas valiosas entregues pelos poderosos da terra? Conseguem ver essas coisas? Jesus diz: virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está tratando com Israel, e nós sabemos disso. É uma profecia histórica acerca desse juízo iminente de Deus novamente, sobre o seu povo rebelde. E de fato aconteceu, e nós sabemos historicamente. No ano 70, os judeus, numa tentativa humana de se rebelar contra Roma, de se ver livre de Roma, impetram uma rebeldia, uma revolta, mais ou menos por volta do ano 69. Mas então, no ano 70, um general romano chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, exterminou a revolta, destruiu o templo, de modo que Joséfo, que foi combatente nesta guerra sangrenta, e ele justamente escreve as guerras judaicas, tratando de narrar tudo o que aconteceu neste período, ele dá conta de que mais de 1 milhão de judeus morreram dentro de Jerusalém. Jesus disse, e aconteceu: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não é a primeira vez que nosso Salvador profere essa profecia, essa palavra. Voltamos de novo para Lucas 19, desta feita, versículo 43 e 44, ele já havia dito, e ele não só havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, preste muita atenção, igreja, porque nós estamos chegando na parte aplicativa da mensagem. Ele não só disse que iria acontecer em Lucas 19, 43 e 44, ele disse o motivo pelo qual isso aconteceria. Deixa eu lembrar você: virão dias, disse Jesus, em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E o versículo 44, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Ele está chorando sobre Jerusalém, você lembra? Não deixarão pedra sobre pedra. E então ele diz o motivo
pelo qual isso aconteceria, era o mesmo motivo histórico pelo qual o templo de Deus, a casa de Deus sofreu até então. Ele diz, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus, agora, é o eterno profeta, que foi enviado em pessoa para purificar o templo, que, como nós já vimos, havia sido feito covil de ladrões e de mercadores. Jesus agora é o profeta que foi enviado para chamar Israel ao arrependimento. Mas observe, novamente Jerusalém matou o profeta de Deus. Só que dessa vez Jerusalém se levanta contra o eterno profeta. Jerusalém se levanta contra o Filho de Deus encarnado. Então Deus cumpre a sua palavra e Ele envia juízo sobre Israel. E o templo, como outras vezes aconteceu, são alvo do seu juízo. O templo de Deus foi destruído. Já se passaram 1954 anos, desde o ano 70, e o templo de Deus em Sião, em Jerusalém, continua destruído. Algumas aplicações práticas, caminhando para o fim da nossa mensagem. Observe o que eu já pontuei ao longo de toda a mensagem. Todas as vezes que o templo do Senhor foi assolado, foi roubado, foi destruído, foi por causa da infidelidade do seu povo. Foi para simbolizar a ausência de Deus no meio do povo dele. Sobretudo, a infidelidade dos líderes que deveriam conduzir o povo nos termos da aliança. Não é a infidelidade apenas do povo, mas principalmente dos líderes que foram comissionados por Deus para conduzir o povo. Esses líderes estavam sendo infiéis, estavam mercadejando, relativizando a palavra de Deus, sendo instrumentos de tropeço para o povo de Deus e não de edificação. E isso, igreja, deve ser alvo de nossa atenta reflexão nesta noite, porque o Evangelho traz tudo isso para o nosso ensino, para a nossa instrução. Isso deve nos instruir, causar em nós, em mim, como pastor de vocês, e em vocês como igreja, como comunidade da fé, santo tremor. Aqui o Evangelho está nos dizendo novamente que a casa de Deus, ela é de fato de Deus. É Deus quem deve governar a sua casa. É Ele quem dita as regras da sua casa. A casa é dele. Se Ele governar a sua casa, então a sua presença e a sua bênção estarão nela. Se houver rebeldia no coração do pastor, no coração do conselho, no coração da membresia, Deus se afastará da sua igreja e trará desgraça, ruína, mesmo no meio do seu povo, sofrimento, dor e morte. Hoje o Evangelho está nos dizendo, a mim e a você, igreja, que não é a beleza externa, não é a estrutura religiosa externa, que não são os nossos templos construídos de pedra, com os seus enfeites, não. O Evangelho está nos dizendo nessa noite que não são as nossas vestes litúrgicas, não são os nossos paletós, não são os nossos vestidos longos. Hoje o Evangelho está nos dizendo que não são os nossos corais afinados, os nossos grupos de louvores muito bem tecnicamente organizados, não. Hoje o Evangelho está nos dizendo que não é nem mesmo a nossa tradição reformada congregacional, não. O Evangelho está nos dizendo hoje que não é nem a nossa pregação ortodoxa, a nossa pregação sem erros teológicos. Não, não é isso que impressiona a Deus. Isso pode impressionar a mim e pode impressionar você, mas isso não impressiona a Deus. O nosso bendito Senhor nos disse com todas as letras, lá naquele episódio da mulher samaritana, narrado e descrito em João capítulo 4, especialmente os versículos 21, 23 e 24, quando ele diz, disse Jesus, mulher, presta atenção, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 23, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito, versículo 24 de João 4, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse com todas as letras. Não é nada externo, não é. Mas para que não fique nenhuma dúvida para mim, como ministro do Evangelho, nem para você como igreja, o Espírito Santo amplia isso de modo que nós somos indesculpáveis. Paulo, cheio do Espírito Santo, por 2 vezes na sua primeira carta aos Coríntios, mas aqui eu quero mencionar o capítulo 3, versículo 16 e 17, ele disse o seguinte, preste atenção: vocês sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir, diz o versículo 17, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não são mais pedras de mármore, nem placas de ouro. Não. Vocês lembram de Mateus capítulo 5, as palavras benditas do nosso Senhor dizendo: vocês são a luz do mundo. E qual é o fim do ensino de Jesus? Ele diz, em outras palavras, fazendo uma conexão com Lucas 21, 5 e 6, não será mais as placas de ouro, os cachos de uva dourados e maciços que devem brilhar e chamar a atenção dos homens. Ele diz, assim brilhe a vossa luz, vocês são o santuário de Deus, assim brilhe a vossa luz, vocês são a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Não é nada externo que eu e você possamos fazer, não é. A beleza da religião cristã não está em seus aspectos externos. O Evangelho está nos dizendo hoje, com todas as letras, que está a beleza do Evangelho, a beleza da religião cristã, está no que Cristo fez por meio do seu Espírito em sua igreja, salvar. A beleza da religião cristã está naquilo que Cristo ainda faz na sua igreja por meio do seu Espírito, santificar. Nisso reside a beleza da igreja, da noiva de Cristo. A beleza do culto, e isso foi graciosamente pela providência de Deus resgatado na Reforma Protestante. Não está nos vitrais, nas esculturas. Não. A beleza do culto não está no prédio físico. A beleza do culto não está nos louvores afinados e bem entoados do grupo de louvor. A beleza do culto não está na pregação sem erros teológicos. Segundo Lucas 21, 5 e 6, toda a beleza externa, tudo aquilo que nós nos alegramos e vemos e glorificamos a Deus, antes é produto do que Cristo fez em nós, daquilo que os olhos humanos não podem ver. Então devemos olhar para Cristo, devemos olhar para a sua obra invisível, os olhos humanos, devemos olhar para a obra de Cristo em sua igreja, olhar para as nossas próprias vidas, pelo que Deus já fez em nosso meio, e bradar sim, como bradaram os discípulos: que pedras, que prédio, que adornos, naquilo que eu vejo na vida do povo de Deus, na obra invisível do Espírito Santo. Observe muito bem, meu irmão e minha irmã. Assim, veja que coisa maravilhosa o Evangelho está nos comunicando nessa noite. A igreja, ela pode ser pequena e ela pode ser simples. A igreja pode ser composta por crentes humildes, quebrantados, que reconhecem os seus pecados. A igreja pode ter como presidente, como pastor, um mísero pobre pecador, fiel ministro do Evangelho. Nós podemos olhar para a igreja simples, pequena, de crentes quebrantados, que tem só um pastor, e dizer: que pedras, que prédios, que adornos maravilhosos Cristo tem oferecido e tem realizado no meio da sua igreja. A igreja pode ser perseguida, a igreja pode tombar sangrando, o próprio corpo físico dos crentes pode ser deformado até ser consumido pelas chamas, como aconteceu nos dias de Nero. Ainda assim, nós podemos olhar para a igreja sofredora, sangrenta, deformada por causa das perseguições desse mundo e dizer: que pedras, que prédios, que adornos. Eu nunca esqueço do relato de John Fox, no livro dos Mártires, de vez em quando eu cito. Quando ele fala que Blandina, uma das primeiras mártires do período
pós-apostólico, uma mulher, ela foi jogada na arena com touros e foi arremessada para cima por causa das chifradas. E então, com o intuito de causar pavor e pânico nos outros que estavam para ser crucificados e serem martirizados, diz que ela foi pendurada com os braços abertos numa cruz e ali ficou durante um tempo para servir de horror para os outros cristãos. Mas John Foxe diz que a leitura daqueles que estavam para morrer pelo Evangelho foi totalmente diferente. Olharam para aquele corpo ensanguentado, ferido, dilacerado, aquele corpo frágil daquela mulher e viram a beleza do Evangelho, viram as marcas do seu Salvador e aquilo encorajou ainda mais os crentes a enfrentarem o seu martírio. Nós podemos olhar para as nossas dificuldades, as dificuldades enfrentadas nessa vida, para a nossa simplicidade e dizer que pedras, que prédios, que adornos. Essa é a belíssima igreja, é a belíssima noiva que será apresentada a Cristo sem mácula, nem ruga, nem mancha. É essa igreja que será ataviada, que está sendo ataviada, adornada, está sendo aprontada para se encontrar com o seu belo noivo para todo sempre. Eu encerro chamando a sua atenção mais uma vez. O templo a qual Jesus está se referindo aqui, o templo que, voltando para Êxodo 25, era simbolizado pelo tabernáculo, era apenas um símbolo. 1 Coríntios 3 nos mostra isso, um símbolo. Algo que aponta para algo maior. E é confirmado pelo apóstolo Paulo no coração intelectual do mundo antigo, em Atenas, no seu discurso, lá no capítulo 16 de Atos, versículo 24 e 25. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Davi disse: quem sou eu e quem é meu povo para trazer para o Senhor todas essas dádivas? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós estudamos. Nós continuamos assim, debaixo dos mesmos princípios: bênção e preservação, ou maldição, desobediência e destruição. Assim eu quero me dirigir especialmente a você que está nos visitando hoje. Não conheço você, não sei se você é crente, se você não é crente, se você está afastado do Evangelho. A palavra de Deus hoje está apresentando a você a verdadeira beleza do Evangelho. Cristo. Cristo que faz de pecadores e pecadoras pedras vivas, casa espiritual para ser sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, segundo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Essa é a verdadeira beleza da religião cristã. Você ser servo, serva de Cristo. Entregue-se a Jesus hoje. Se você está afastado do Evangelho, volte-se para Deus hoje. Esqueça qualquer motivo, razão, causa ou circunstância que afastou você do Evangelho. Volte para Cristo hoje. Se você se considera uma pessoa não evangélica, não crente, mas que tem muita afinidade com a palavra de Deus, com o culto, com as liturgias, com os hinos, deixa eu dizer a você que isso não é o suficiente. Você precisa atentar para a verdadeira beleza da religião cristã, que é você ser um pecador restaurado, salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Por fim, a você, igreja do Senhor, observe esses 2 pequenos versículos de Lucas 21 e não se iluda com a beleza externa da nossa religião. Não se envaideça, por qualquer razão que seja, e eu não vou aqui estar trazendo exemplos do pastor, da igreja. Ontem nós recebemos aqui um elogio, quem estava aqui ontem lembra, o elogio para o louvor, o elogio para o prédio, um elogio para a estrutura. Não deixemos com que essas coisas que são uma bênção, louvamos a Deus por tudo isso, mas não deixemos com que isso tire de nós a beleza, o brilho, o significado e o sentido da verdadeira religião. De que adianta? Um discurso muito bonito, muito bem alinhado com a Escritura, um louvor maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, e nós sermos rebeldes ao Senhor.
o Senhor se apartar de nós, se apartar deste púlpito, se apartar destas fileiras, se apartar das nossas famílias, porque nós temos recebido a sua palavra de modo puro, simples, e temos negligenciado, e temos nos rebelado contra ela. Muitos naquele dia dirão, repito, Jesus disse, Senhor, Senhor, eu não conheço vocês. É impressionante como hoje as pessoas usam o nome de Deus, falam de coisas que Deus fala ao coração, mas não têm compromisso com a sua palavra. Deus é o Senhor do templo. O verdadeiro adorno da casa de Deus é a obediência, é a submissão. Que Ele olhe para nós e encontre em nós a sua bela noiva que está sendo ataviada. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por fazer parte da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas feiuras causadas pelo pecado, o Senhor tem embelezado a Tua noiva, salvando e santificando pecadores e pecadoras arrependidos dos seus pecados. Ó Deus, continue, ó Deus, trabalhando em nossa vida. Este ano completaremos 69 anos, ó Deus. Não nos deixe ser uma igreja histórica, caminhando para os seus 70 anos, firmada numa religião externa. Não nos deixe ser uma igreja desobediente, infiel ao Senhor, para que o Senhor não se afaste de nós e ruína venha sobre as nossas vidas. Ó Deus, ajude-nos como igreja a sermos adornada por Cristo. E aqueles que ouviram a Tua palavra e que não ainda se renderam a Ti, que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração, chamando da morte para a vida, do arrependimento, ó Deus, que produz vida e vida com abundância. Aplica ao Espírito Santo a Tua palavra aos corações, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém.